Olá, eu sou Igor, sou médico urologista, seja bem-vindo ao canal Urocultura. Hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre Tadalafila. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir, de compartilhar, se inscreve, enfim. Bom, Tadalafila é um remédio para disfunção erétil. Disfunção erétil é aquela dificuldade de manter, de iniciar, de ter uma ereção, de ser capaz de penetrar. Algumas décadas atrás, não tinha tratamento para isso, os tratamentos não eram bons. E aí surgiu o Viagra, que foi descoberto por engano, e a Tadalafila é um primo do Sildenafil, que é o Viagra. É um primo com algumas características interessantes. A Tadalafila acaba promovendo a vasodilatação. Em termos técnicos, ela inibe uma enzima que aumenta outra que vasodilata, que faz os vasos crescerem de tamanho. E aí o sangue chega com mais facilidade. Chama inibidor da 5-fosfodiesterase. Isso aumenta o GMP cíclico e facilita a vasodilatação. Sobra nitrato. Mas isso são detalhes técnicos. Então ela começa a agir 30 minutos depois da ingestão. Ela tem um pico de ação com 3 horas, mas ela continua agindo até 17, 20, 24 horas. A meia-vida dela, ou seja, metade do remédio ainda está lá depois de 17 horas. O efeito às vezes dura até 1 dia e meio depois. E quais são as doses? Como é que a gente encontra na farmácia? A gente encontra a de 5 mg e a de 20 mg. A de 20 mg a gente usa normalmente para ter efeito maior imediato, enquanto a de 5 mg ela é pensada para ser usada diariamente. Então como é que é usado? Então, para quem que tem indicação de usar? Bom, é um remédio bastante consumido, dá para você comprar até sem receita, e as pessoas usam para melhorar a ereção. Ele não causa ereção, mas ele facilita a ereção. Então, se você tiver com um libido ruim, se você não tiver um ambiente sensual, erótico, sexual, a ereção pode continuar não acontecendo. Se você tiver muita ansiedade, enfim, essas coisas ainda podem não acontecer. Na verdade, até 35% dos pacientes que tomam Tadalafila às vezes não ficam satisfeitos, não têm uma ereção, não mudam muito o padrão de ereção. A gente pode usar também para tratar a hiperplasia prostática, aquela próstata inchada. Os estudos mostram que essa melhora na chegada de sangue na região da pelve aumenta o fluxo urinário. E aí pacientes que têm a próstata inchada às vezes percebem que o jato de urina melhorou. É muito comum também naqueles pacientes que têm ejaculação precoce se beneficiarem com isso. Às vezes a causa da ejaculação precoce não está relacionada à ansiedade. Está relacionado a uma ereção ruim. E por causa disso o paciente acaba acelerando a relação sexual para poder ejacular logo e não perder a ereção. Então não é nenhuma ejaculação precoce. E aí acaba melhorando esse tempo de ejaculação porque você melhorou a ereção. Às vezes também aumenta a libido. O paciente com aquela ansiedade de ter relação, essa falta de vontade de se relacionar, tem a ver com essa falta de confiança na ereção. E aí quando você dá Tadalafila, às vezes o libido melhora porque as ereções costumam acontecer mais vezes, ele acaba pensando mais nisso. Enfim, às vezes também o paciente que fala que a ereção tá boa, mas o libido não tá bom, às vezes uma Tadalafila ajuda também. Então é um remédio muito versátil, utilizado pelo urologista para muitas razões. Tem estudos bons mostrando que tem utilidade na expulsão de cálculos, por exemplo. Acaba sendo um remédio bastante seguro. A gente só não recomenda de forma geral, de forma simples, para aqueles pacientes que usam nitrato. Então se você usa isosorbida, se você precisa de um vasodilatador para o seu coração, você não pode associar um vasodilatador para o pênis. Que aí essas coisas juntos, você causa muita vasodilatação e pode dar problemas. Como é que a gente recomenda o uso, então? É para usar todo dia, para usar antes? E aí isso varia. É bom conversar com o seu urologista que ele vai discutir com você. Mas de forma geral é assim. Aquele paciente que tem relação 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, um paciente mais jovem, recém-casado, enfim, casado, com uma vida sexual um pouco mais ativa, esse paciente às vezes vale a pena usar todos os dias. Agora aquele paciente que viaja, ou que tem um parceiro ou parceira, que só vai ver uma vez no fim de semana, 2 vezes no mês, aí você pode talvez passar aquele remédio a uma dose maior. Você acaba passando uma dose de 20 mg para ele tomar algumas horas antes da relação, ou então você combina de tomar alguns dias antes do encontro, né? Você vai passar aí 3 dias no fim de semana com o parceiro, a parceira,
você começa a tomar o remédio antes para poder estar bem no dia do encontro, e aí depois você para, uma vez que você não vai ter mais isso. Tem paciente que acaba tomando dia sim, dia não, que é uma dose um pouco menor, cada 3 dias, isso varia. O paciente vai se entender até melhor do que o urologista, mas o urologista ajuda a direcionar, ajuda a compreender melhor isso. Então, no final, acaba sendo bem particular a melhor forma de usar. Como é que você vai tomar esse remédio? Então, o ideal é você tomar em jejum. Se você for tomar todo dia, toma aí no fim da tarde, quando você está perto de uma meia hora, 1 hora antes do jantar. Se você quiser tomar, toma sempre no mesmo horário para não esquecer. Pode ser que seu corpo está metabolizando mais fácil o medicamento. Às vezes acontece. Mas, de forma geral, é o seguinte. Quem tem disfunção erétil, muitas vezes, está relacionado a hábitos de vida. Aquele paciente que não dorme direito, que não se exercita, que está com aquela obesidade. Obviamente tem pacientes que estão saudáveis e têm disfunção erétil também. Mas o mais comum é isso. É aquele paciente que foi acumulando hábitos ruins e culminou com uma disfunção erétil. E esses hábitos ruins às vezes não mudam e continuam piorando. E aí a sua disfunção erétil vai ficando cada vez pior. E por isso você vai percebendo que o remédio não vai fazendo mais efeito. Não causa dependência, né? Você não vai sentir abstinência se você para de tomar. Mas o que acontece é uma dependência psicológica. Tem paciente que se sente mais confiante só de ter ele no bolso, para ter, se precisar, estar lá. Então, como você se sente mais potente, a ereção fica mais forte, melhor com a tadalafila, às vezes é difícil de parar, porque quando você diminui, a ereção não está tão boa mais, e aí você perde a confiança, aumenta a ansiedade, aumenta a disfunção erétil. Então, às vezes, acaba acontecendo uma dependência psicológica. Então, como é que a gente evita essa dependência psicológica? Então, você trata as causas da disfunção erétil, você controla as comorbidades, você repõe testosterona, usa outros métodos, uma bomba peniana, usa um gel de testosterona, ondas de choque, enfim, você vai usar outros métodos para poder melhorar a sua ereção, né? Atividades físicas, enfim, para você conseguir ir diminuindo as doses de tadalafila sem atrapalhar seu psicológico, que é isso que costuma acontecer. O paciente às vezes tem dificuldade de parar por isso. É comum pacientes terem preconceito com a tadalafila, mas assim, é um excelente remédio, uma medicação que mudou a vida dos homens, dos urologistas. Era uma doença muito mais difícil de tratar antes, e hoje o tratamento é muito mais simples, mais fácil. Tem alguns efeitos colaterais? Pode ter dor de cabeça, dor na panturrilha, pode ter uns sintomas gripais, às vezes o nariz fica um pouco mais inchado, às vezes dá um pouquinho de refluxo, varia. Mas de forma geral são simples, às vezes você toma só o remédio para dor, às vezes depois de um tempo passa também. São efeitos colaterais fáceis de tratar. Se forem muito difíceis de tratar, conversa com o seu urologista que tem outras opções de tratamento. Um efeito grave que você precisa de ficar atento a isso é o priapismo. Priapismo é aquela ereção dolorosa e prolongada que não para, não diminui sozinha. Isso é grave, tem que ser tratado rapidamente e se for mantida por muito tempo pode causar disfunção erétil irreversível. E esse efeito colateral é mais comum naqueles pacientes que não têm necessidade de usar. É muito comum hoje, dada a facilidade de acesso ao medicamento, pacientes de jovens que usam no fim de semana para poder ter uma ereção maior do que o normal, ter uma potência para controlar a ansiedade, enfim. Paciente que às vezes não tem uma indicação, usa, e esses pacientes são os que têm mais chances de ter priapismo. Bom, então em resumo, tadalafila é um excelente medicamento, muito eficaz para a disfunção erétil, fácil de manejar, mas é mais importante do que usar a medicação é entender por que você está com essa disfunção erétil. Será que é um hábito de vida seu? Será que é uma disfunção hormonal? O que tem que fazer para melhorar essa ereção? Se ficou alguma dúvida, quer que eu aprofunde mais algum detalhe, não deixe de falar aí nos comentários. Um abraço para todos.